Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Maximilian Knight, Renascimento de um Black, parte 25. Capítulo 350. A manhã de sábado começou com os exercícios físicos, mas não havia vontade de sair. A neve não estava congelante, mas atrapalhava, assim como a lama sob os pés. Pouco antes de começar meu treinamento, pedi a Rowena que otimizasse meu conhecimento sobre transfiguração, mas não isolasse o processo de pensamento em si. Essa era uma manobra que ainda não tínhamos feito e acabou sendo uma experiência bastante interessante. Era como ter pensamentos mal controlados quando você tenta não pensar em nada, fotos, imagens. Textos e outras informações pareciam girar e girar na minha cabeça sem meu envolvimento, tornando-se cada vez mais ordenadas aos poucos. Pouco antes do término do treinamento, pedi a Rowena que tentasse transformar uma característica das habilidades de transfiguração do arquiteto em uma espécie de feitiço. Isso poderia ser um bom desenvolvimento e um tópico para um artigo, além dos trabalhos planejados em agosto para combinar a transfiguração do vivo e do não vivo ao mesmo tempo. Um banho depois do treino é algo comum, sem o qual é difícil imaginar o início do meu dia. Mas antes de ir, pedi ao Tim, o elfo doméstico que eu conhecia, que me preparasse o café da manhã para a viagem. Não sei como as coisas vão acabar, e não gosto de passar fome, pois ela me causa muito desconforto. No quarto onde os outros rapazes ainda dormiam, verifiquei rapidamente se tinha tudo na minha bolsa de sempre com o amuleto extensor e me certifiquei de que não teria surpresas com o equipamento que tinha. Vesti meu terno preto de 3 peças, casaco e cachecol, joguei a bolsa no ombro e saí do quarto. Hermione já estava sentada no nosso sofá na sala comunal e quando me viu, imediatamente se levantou, veio até mim e me abraçou. Mostre a todos, disse a garota com um sorriso, sem esquecer de me dar um beijo fugaz nos lábios, afastando-se rapidamente. Você fala como se eu estivesse indo para uma luta, não para uma prova. Nunca se sabe, Hermione deu de ombros com um sorriso. Ok, não fique entediado aqui. Dirigi-me rapidamente para a saída da sala comunal, aplicando simultaneamente complexos de feitiços de ocultação. Embora ainda fosse cedo, já era possível encontrar ocasionalmente alunos e professores apressados com seus afazeres. O ar fresco da manhã de inverno refrescava agradavelmente o rosto, mas, infelizmente, a neve já havia começado a derreter, deixando um pouco de terra para trás. Por um lado, gosto do clima sombrio da Inglaterra, mas por outro, claramente falta um inverno normal, de modo que o mar de neve rende sob meus pés e pela manhã. O ar ressoa com frio. Tudo aqui é sombrio e viscoso, e a neve não dura muito tempo no inverno. Chegando rapidamente ao Três Vassouras, onde quase não havia clientes, e Madame Rosmerta estava claramente conjurando algo na cozinha, tirei meu disfarce. Dirigi-me à mesa mais distante, onde, segundo a tradição, ouvíamos as palestras de Lady Greengras. Desta vez, ela também estava lá com um longo vestido preto e um elegante casaco preto, mas, segundo a tradição dos bruxos, com um capuz. Ao me aproximar, senti claramente por mágica que era Delphine, e a julgar pelo seu olhar, que revelava reconhecimento e alguma confirmação desse mesmo reconhecimento. Delphine também não é desprovida de tal talento. Lady Greengras assenti cortesmente e sorri. O conteúdo da sua carta me surpreendeu muito. Senhor Knight, Delphine sorriu e, ajeitando a grossa trança de cabelo loiro no ombro, levantou-se da mesa. Eu mesma fui pega de surpresa pelas notícias da guilda, e muita coisa teve que ser organizada às pressas. Não temos muito tempo. Sem esperar pela minha resposta, Delphine dirigiu-se para a saída, e eu a segui. Do lado de fora da porta do estabelecimento, Delphine estendeu a mão para mim, segurando uma simples corrente de prata. Segure firme. Assim que peguei a corrente e acenei em prontidão, Delphine deu o comando verbal Portus, e fomos lançados em um deslocamento espacial, e a julgar pela velocidade. O portal era de fato intercontinental. Depois de um tempo, nos encontramos em uma espaçosa plataforma circular no meio de um salão abobadado com afrescos no teto. A iluminação não era das melhores, apenas a altura humana, e era difícil ver os afrescos. Mas as paredes e colunas de pedra amarelada que subiam eram claramente visíveis. Caminhamos rapidamente em direção às altas, porém estreitas, portas de madeira de 2 folhas com enormes suportes de metal preto. Capítulo 351. Com um leve movimento da mão, Delphine empurrou uma das portas, abrindo-a. Um corredor de pedra espaçoso e alto, sem janelas. Colunas se estendiam por toda a extensão, formando arcos sob o teto. Perto de cada coluna, havia vasos com árvores ornamentais altas de cada lado, e em pedestais separados, cavaleiros de pedra em armaduras antigas completas. Cada cavaleiro permanecia ereto, eu diria até, orgulhosamente apoiado no cabo de um grande machado apoiado no pedestal. Segui Delphine, que se movia propositalmente pelo corredor. Às vezes havia portas curvas, outros corredores que diferiam ligeiramente em forma, comprimento ou design, e às vezes tudo ao mesmo tempo. Várias vezes subimos as escadas monumentais e largas, mas só descemos. E nenhuma janela. Algumas vezes encontramos magos apressados em algum lugar, vestidos com todos os tipos de roupas. De uma túnica clássica e um chapéu grande a ternos e casacos bastante adequados e aparentemente comuns. Certa vez, encontramos 2 anciãos em túnicas cinzas caras, mas sem babados. Eles discutiam entre si rabugentos, mas em silêncio, sem prestar atenção em ninguém. Lady Greengras, posso lhe fazer uma pergunta? Virei-me para Delphine quando já estávamos 4 andares abaixo. Eu estava me perguntando quando você perguntaria? Onde estamos? Diretamente sob a igreja de Santo Inácio. Uau! Alcancei Delphine e percebi um olhar zombeteiro em seus olhos azuis, notando um leve sorriso em seu rosto. Entendo sua confusão, Max.
mas estamos em Praga. Acredite, nem tudo aqui é o que parece, e as histórias mágica e cotidiana desta cidade estão tão interligadas que é impossível distingui-las. Se tiver tempo e se quiser, você pode visitar alguns lugares interessantes e acredite, aprenderá muito. Tipo o quê? Eu sei que esta igreja pertenceu aos jesuítas. É tudo meio estranho. Delphine sorriu novamente, olhando para mim. Entramos em outro salão alto e espaçoso. Este era muito mais claro, com a luz do dia entrando por nichos especiais sob o teto. Em ambos os lados do salão, havia áreas de parque de verdade com vegetação exuberante, árvores e arbustos, e em alguns gazebos no meio desses parques. Magos idosos sentavam-se e conversavam, bebendo algo em xícaras e comendo frutas. Mas estávamos definitivamente no subsolo. Delphine diminuiu um pouco o passo. A igreja foi construída muito antes do que as pessoas comuns imaginam. Sim, e sua decoração era um pouco diferente. Desde o início, este lugar foi uma morada de conhecimento. Um lar para bruxos e bruxas que buscavam compreender os mistérios do universo por meio da transfiguração e da alquimia. Mas quando finalmente ficou claro, no século XVII, que o estatuto seria assinado, a igreja foi escondida, assim como muitas outras coisas. Passamos pelo grupo de bruxos, trocando acenos educados, e seguimos em direção a uma das próximas portas duplas altas. No entanto, em Praga, como em muitas outras cidades importantes da Europa, as vidas e os destinos das pessoas comuns e dos magos estavam intimamente ligados e, curiosamente, quanto mais longe de Roma, mais profundos esses laços se tornavam. Em geral, embora se acredite que os magos estejam completamente isolados, na verdade, todas as estruturas mais ou menos influentes estão interligadas, trocando informações e resolvendo diversas questões importantes. Instituições religiosas, a igreja, os governos de estados mágicos e comuns. Apenas uma semana depois foi firmado um acordo de cooperação entre a igreja e a Ordo Misteria, ou como era chamada na época, Ouroboros. Hoje mais conhecida como as duas guildas, mestres da transfiguração e alquimistas. Ouroboros. Por que tão humilde? Você descobrirá quando se tornar um mestre. Droga, estou intrigado. Eu pensei que a alquimia viesse de poções. De qualquer disciplina mágica, de uma forma ou de outra, você pode chegar a outra, porque todas elas são baseadas em magia. Capítulo 352. Saímos do corredor, caminhamos por ele e nos encontramos em outro. Mas desta vez, o caminho foi bem curto e, literalmente, a segunda porta naquele corredor era nosso objetivo. Uma vez lá dentro, nos encontramos em um escritório espaçoso e bastante clássico, com detalhes em madeira escura, sofás grandes e macios de couro, mesas e estantes com livros. Claro, havia também uma grande escrivaninha, atrás da qual estava sentada uma senhora idosa e imponente, vestida de branco e com um robe, com finos padrões azulados nas bordas. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque francês bem apertado, e seu olhar era incrivelmente vivo e penetrante. A Delphine, minha menina, a moça sorriu alegremente, levantou-se da mesa e veio em nossa direção. Grão-mestre, Delphine curvou-se respeitosamente, e a senhora rapidamente colocou as mãos em seus ombros e a devolveu à posição ereta. Deixe essas formalidades. Este é seu aluno? A moça olhou para mim com cuidado e rapidez. Sim, assentiu Delphine. Maximilian Knight. A senhora idosa se aproximou um pouco mais, e eu me curvei educadamente. Parecia que ela via algo em mim que só ela conhecia, e assentiu com moderação, mas com satisfação. Patrícia Hart, grã-mestra de transfiguração e alquimia, ela se apresentou, e muitos trabalhos interessantes sobre ela imediatamente passaram pela minha mente, alguns datados de meados do século XIX. É uma honra ser apresentado a um especialista tão distinto na minha área, curvei-me respeitosamente mais uma vez. O grão-mestre assentiu, aceitando a informação como certa, e se virou para Delphine. Vocês precisam se apressar se estão confiantes em suas habilidades. O conselho pode, a qualquer momento, deixar de lado as disputas e aprovar a nova ordem de certificação. O grão-mestre avançou direto para a parede com um passo confiante, assim como Delphine. Tive que deixar minhas perguntas de lado e me aproximar rapidamente deles. Antes de chegar à parede, senti as flutuações da magia do grão-mestre, e o espaço ao nosso redor pareceu se desfocar. Foi apenas por um breve momento, mas foi o suficiente para darmos o próximo passo em uma sala completamente diferente. Um salão espaçoso como um anfiteatro. Estávamos em um grande trecho circular do piso liso de pedra amarela. Era o mais liso possível. Na borda desse espaço, mesas maciças de madeira estavam dispostas em forma de crescente. As do meio eram um pouco mais maciças, e as que irradiavam do centro para as laterais em forma de crescente eram claramente destinadas aos visitantes. A iluminação era única, eu diria, porque tudo que eu via era o trecho circular do piso e as fileiras de mesas à minha frente. Todo o resto, se é que existia, estava imerso na escuridão sem chamar atenção para si. O grão-mestre Hart dirigiu-se para essas mesas centrais, perto das quais 7 magos em vestes pretas, azuis escuras e brancas estavam de pé, aparentemente discutindo sobre algo, gesticulando vigorosamente e a julgar pelas emoções em alguns de seus rostos. Havia uma discussão ativa sobre de quem era a linhagem das cabras e porcos, e sobre o efeito negativo que tal parentesco tinha nas habilidades intelectuais de seus oponentes. Fiquem aqui, não vão a lugar nenhum. Estamos prestes a começar, disse Delphine brevemente e subiu as escadas até seus colegas. Demorou cerca de 1 minuto para que os veneráveis magos interrompessem a discussão e se acomodassem em seus assentos às grandes mesas, olhando para mim. O grão-mestre Hart estava sentado bem no meio e claramente estava no comando da reunião. Senhoras e senhores, ela falou. Como presidente da 21ª Comissão de Certificação para o título de mestre na área de transfiguração, declaro aberto o início da 7ª reunião para confirmar as qualificações do candidato. A mestra Delphine Gabriela Greengras, como mentora do candidato, tem o direito de debater. Ela está privada do voto final.
Vamos começar. A grã-mestra passou a mão sobre a mesa e, a julgar pela magia, algo definitivamente aconteceu ali, mas o que era desconhecido. Os colegas olhavam fixamente para suas mesas. Talvez alguma informação tivesse aparecido ali. Candidato, o grão-mestre falou novamente, olhando para mim. Apresente-se. Eu tinha lido as atas das reuniões, mesmo que todas as informações secretas tivessem sido apagadas, assim como as regras. Então não tinha dúvida sobre o que estava acontecendo. Maximilian Knight da família Black, 15 anos completos. Aluno da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, discípulo pessoal da mestra Delphine Gabriela Greengras. Os magos imediatamente sussurraram algo, discutindo vigorosamente. Durou apenas alguns segundos, e quando todos se calaram, continuando a estudar algo em suas mesas, o grão-mestre continuou. Devido ao cancelamento de 2 dias atrás e à inexistência de requisitos para que os candidatos tivessem feito pesquisa em transfiguração no momento em que a certificação começou, a questão de ter ou não publicações foi removida. No entanto, disse o velho mago, que vinha discutindo vigorosamente com seus colegas até recentemente, acredito que a comissão tem o direito de avaliar a pesquisa do candidato na disciplina protegida. O mestre não é apenas um mago forte que decorou um monte de feitiços. Acho que todos nós queremos saber se o candidato pode contribuir para o difícil e multifacetado campo de estudo da magia. Capítulo 353. Muitos assentiram em sinal de aprovação, e o grão-mestre olhou para mim. Senhor Knight, o senhor pode fornecer alguma pesquisa científica para consideração da comissão? Certamente, presidente, assenti. Tirando minha varinha do coldre em meu antebraço, comecei a transfigurar 2 pergaminhos do nada. Então, não sem a ajuda de Rowena, criei neles, em paralelo, anotações sistemáticas e ordenadas sobre meus experimentos de transfiguração de mim mesmo em uma liga de vivo e não vivo, com base no conhecimento das propriedades dos materiais, mas sem indicar que eu me transfigurava, apenas um objeto, uma pessoa, um mago. O segundo pergaminho estava repleto de cálculos gerais sobre a transfiguração do espaço, algo como um arquiteto. Os pergaminhos ficaram cada vez mais longos, as anotações se estenderam cada vez mais, substituídas periodicamente por cálculos e diagramas. Assim que a criação dos pergaminhos chegou ao fim, usei magia para dividi-los em várias páginas de tamanhos iguais e as arquivei como um caderno, levitando-as sobre a mesa em frente à comissão. Será que surpreendi aqueles magos com algo assim? De jeito nenhum. De alguma forma, até me senti melhor pelo fato de estar, pela primeira vez, entre magos que não entram em estado de choque ao ver algo mais do que alguns raios brilhantes de feitiços. Os membros da comissão rapidamente percorreram o texto, folhearam as notas, sussurraram entre si, após o que o mesmo velho debatedor falou. De fato, há material, e após uma leitura superficial, creio que todos concordarão que podemos prosseguir diretamente para a certificação. No entanto, o material requer, na minha opinião, um estudo mais detalhado. Vote. Quem é a favor da realização da certificação com o posterior estudo dos materiais fornecidos? A votação, curiosamente, foi toda a favor. Por unanimidade. Maximilian Knight. Vamos à parte teórica. Podem sentar-se. O problema é que não há nada para sentar, mas estamos na certificação de transfiguração, não é? Acenei minha varinha à minha frente e girei um laço simples para facilitar o controle do fluxo de magia. Criei uma cadeira e uma mesa simples e confortáveis do nada e sentei-me, o que provocou um leve sorriso nos rostos de alguns dos membros da comissão. Vamos começar, indicou o grão-mestre. Perguntas, perguntas, perguntas. Durante várias horas, tentaram arrancar minha alma através de algumas perguntas bastante inusitadas no campo da transfiguração. É bom que, graças aos trabalhos fornecidos, tenha conseguido evitar tópicos banais e simples, e ninguém tenha verificado os meus conhecimentos básicos. No entanto, havia muitos outros tópicos, desde as nuances da transfiguração de seres não vivos para seres vivos e similares, até a dependência das fórmulas aritméticas no volume, densidade e diversidade estrutural do material de origem, e o seu impacto no custo da energia mágica e a dependência desses custos na precisão da representação aritmética ou esquemática do produto final da transformação. O tópico da transfiguração do espaço, as suas características e diferenças com a transfiguração da matéria também foi abordado. Mas, para além da complexidade banal das questões e tópicos levantados, houve também um momento que me levou a uma ideia interessante, a transfiguração energética. À medida que respondia às perguntas, tive que pensar nessas mesmas respostas, processar as informações disponíveis, às vezes olhando para elas de um ângulo completamente diferente. Foi isso que me deu a ideia da transfiguração energética. A ideia surgiu no momento em que precisei comparar algumas regras e fórmulas gerais para a transfiguração do espaço e a transfiguração da matéria. Se você as complicar o máximo possível, tornando-as o mais detalhadas possível, não sem a ajuda de Rowena, é claro, então estruturas e justificativas matemáticas semelhantes começam a ser traçadas. Além disso, surgiu a teoria de que todas as coisas são energia. Então, das profundezas da consciência, como um boneco surpresa, surgiu a teoria das cordas, da qual me lembro, para meu grande pesar, muito, muito mal. Tudo isso deu origem a uma cadeia de teorias e pensamentos completamente abstratos na minha cabeça, de que a transfiguração é algo muito mais profundo do que a transformação de um em outro. No entanto, toda essa confusão ainda não conseguiu se concretizar em algo significativo. Ainda não. Após a parte teórica, passei para a prática, onde me pediram para transfigurar tudo em tudo. A quantidade dessa transfiguração foi realmente impressionante. 1 dúzia de metros cúbicos de pedra como material inicial. E o tempo para criar e ativar um feitiço foi dado quase de acordo com minhas capacidades. Claro, se necessário, eu imediatamente me fortaleceria com hemomancia ou adicionaria um pouco dessa energia para compensar a falta de magia. Mas não precisei fazer isso.
Como acorde final na minha certificação de prática, me pediram para realizar uma série de transfigurações com base nos materiais que eu havia fornecido. Bem, eu me transformei naquela pantera engraçada, na minha opinião, feita de uma liga de orgânico e inorgânico, cujos interiores e aparências estavam cobertos com runas para diversas manipulações mágicas. Também reproduzi a transfiguração da sombra através do espaço, criando objetos a partir da sombra. Não muito, em 1/4 de metro cúbico de volume, é muito difícil na forma de um feitiço, embora não seja muito custoso em termos de magia. Este não é um arquiteto absorto que se tornou uma habilidade. Tal transfiguração agradou uma parte da comissão e perturbou ligeiramente a outra, mas é compreensível. A guilda pode ser uma, mas pessoas são pessoas. Nem todos ficarão satisfeitos com o sucesso do aprendiz de outro mestre. Capítulo 354. Ao final da parte prática da certificação, o grão-mestre Hart decidiu que era necessária uma análise mais detalhada dos materiais fornecidos. A comissão tomaria uma decisão final em 8 horas. Saí do salão com Delphine pela porta que subitamente apareceu atrás de mim. Caminhamos novamente pelos altos corredores de pedra com colunas, vasos com árvores, e às vezes, até nos deparamos com pinturas enormes, mas, como em muitos outros corredores, ainda era impossível ver que tipo de imagens e afrescos havia no teto. No entanto, de vez em quando, o próprio olhar se volta para eles. Mestre, o que está pintado no teto? Ninguém sabe. Olha, Delphine acenou com a mão, enviando uma bola de lumos para o teto. Eu gostaria de poder dizer que quanto mais longe a bola voava, mais luz incidia no teto, mas não. Parecia que Lumos estava voando para o vazio. Tudo estava escuro sob o teto, e apenas imagens e silhuetas vagas e tênues brilhavam. Então, tudo permaneceu. Os lumos se apagaram e Delphine falou. Disse que nestes tetos está escondido todo o mistério do universo e que somente aqueles que compreenderam e dominaram os mistérios da transfiguração e da alquimia podem vê-lo e compreendê-lo. E então, alguém leu? Mesmo que o fizessem, sorriu Delphine, provavelmente levaram esse mistério para o túmulo. Ciência e conhecimento são coisas estranhas. A resposta a uma pergunta gera duas novas, como as cabeças de uma hidra, e esta batalha não tem fim. Ou talvez alguém tenha encantado tudo por tédio, dei de ombros e Delphine riu. Isso é ainda mais provável. Então temos até 8 horas de tempo, e eles podem nos ligar a qualquer momento. Mas não devemos sair da cidade e muito menos do campo. Excursão? Estou totalmente dentro. Levamos cerca de 20 minutos para sair das masmorras, mas não saímos exatamente pela igreja, mas por uma porta no prédio ao lado. Pelo que pudemos perceber, havia alguns feitiços de ocultação muito sérios e complexos, tanto para pessoas comuns quanto para magos curiosos. Se você souber o que procurar e onde procurar, encontrará. Desde os primeiros segundos da caminhada fui cativado pela atmosfera desta cidade maravilhosa. Ruas estreitas de paralelepípedos ou grandes praças, casas em diversos estilos arquitetônicos. O design foi criado seguindo as tendências da moda de diferentes épocas. É claro que muitas coisas foram restauradas ou transferidas repetidamente, reconstruídas ao longo dos anos, mas a atmosfera permaneceu incrível. Especialmente agradável para mim, foi a época do ano e o céu de outono ligeiramente nublado. As folhas amareladas ou caídas davam ao ar aquele cheiro característico de outono, que eu não sentia há muito tempo nas florestas da Escócia perto de Hogwarts. Não havia muita gente na rua porque não era temporada turística. Foi isso que permitiu caminhar livre e tranquilamente pelas ruas da cidade. Mas o mais incrível foi que eu conseguia sentir a magia em todos os lugares, em graus variados. Ela era especialmente sentida perto de casas muito antigas, estruturas medievais, fosse a Torre da Pólvora, o relógio astronômico ou, o mais surpreendente, o mosteiro de Straov. Não chegamos lá imediatamente, embora não tenhamos entrado. Aqui Delphine acenou com a cabeça em direção ao mosteiro enquanto passávamos por perto. É claro que, como esperado, Delphine manteve a mão na dobra do meu cotovelo durante todo o caminho, direcionando habilmente nosso caminho para onde ela precisava. Uma das bibliotecas mais extraordinárias está localizada. No momento há 2 seções, geral e fechada. A fechada contém muitas obras antigas impressas ou manuscritas sobre alquimia e outras magias. Claro, mediante acordo com as organizações relevantes, incluindo a Ouroboros. Isso não é heresia? Sim e não, sorriu Delphine, e seguimos caminhando, descendo para longe do mosteiro. Existem magias e rituais que podem ser realizados sem ter a mínima habilidade e ser uma pessoa comum. Tais manipulações extraem magia de fora. São muito poucas, e sua disseminação e até mesmo familiarização entre pessoas comuns são completamente proibidas. O restante, tanto a igreja quanto os bruxos, valorizam os legados de tempos passados. Os bruxos valorizam o conhecimento, não seu portador, e portanto, cópias de todos os livros estão disponíveis em abundância. Ainda assim, os originais estão sob o feitiço da preservação, e sistemas trouxas com o mesmo propósito estão armazenados aqui. No entanto, pelo que sei, nem todas as pessoas comuns podem entrar em uma seção fechada, embora ela esteja mais parecida com o museu agora. Capítulo 355. Logo estávamos novamente mais perto do centro de Praga, e já era tarde da noite. A viagem e a caminhada um tanto prolongadas nos afetaram de forma bastante evidente, e agora nos encontrávamos em um pequeno pátio, uma espécie de pátio de restaurante, embora neste caso um café grande e caro. Havia pouquíssimos visitantes, tanto dentro quanto fora, e a época do ano era fria para os padrões locais. Mas como assustar um inglês com um leve frio e um céu noturno que clareava gradualmente?
Gostaria de entender pelo menos um pouco em tcheco, porque o bairro escolhido para o passeio claramente não implicava a presença de turistas ali, e não havia inscrições duplicadas em inglês, como o cardápio do café aqui. Então, depois que puxei uma cadeira para Delphine e me sentei em frente a ela, para meu leve constrangimento, foi ela quem teve que lidar com o pedido. Estou um pouco surpreso, mentor sorri enquanto esperávamos a ordem. As luzes noturnas já estavam se acendendo nas ruas, embora o céu quase limpo ainda emitisse um tom azulado que mudava para vermelho ao pôr do sol. Por que exatamente você está surpreso? Você conhece a língua tcheca e aparentemente sabe lidar com dinheiro comum. Você é guiado na cidade das pessoas comuns. Sabe, lidar com nossos magos puro sangue às vezes me dá a certeza da impossibilidade do que vejo agora. Delphine sorriu, ajeitando a trança grossa de cabelo no ombro. Por acaso, sou treinado para ler e contar, e ouso esperar que não me falte inteligência. E quando se viaja pelo mundo, a habilidade de orientação em cidade se manifesta de uma forma ou de outra. E além disso, consigo distinguir entre um café, um ateliê e uma biblioteca. Não me entenda mal. Não se preocupe, disse Delphine. Eu mesma já caí em estupor várias vezes, vendo a incapacidade de muitos bruxos de simplesmente se orientarem em 3 prédios ou atravessarem a rua. Há coisas cuja compreensão não é ensinada, e só se adquire no decorrer de longas observações e análises subconscientes da regularidade. Por exemplo, você já reparou que na Inglaterra, no mundo comum, as pessoas, sem perceber, tentam andar do lado esquerdo da rua e em outros países, do lado direito? Isso é verdade. E é simples, na Inglaterra, os carros circulam do lado esquerdo e em outros países, exceto o Japão, se não me engano, do lado direito. Em princípio não existe tal coisa no mundo mágico, e todos andam onde lhes convém. Mas muitas das rotinas e coisas do dia a dia são as mesmas para ambos os mundos, porque fomos divididos há pouco tempo. E aqueles que se lembram dos tempos sem o estatuto ainda estão vivos. Os mesmos cafés, bibliotecas, editoras, lojas especializadas, etc. Todos têm a mesma ideia e conceito, exceto pelo fato de que o recheio é diferente. O garçom nos trouxe o pedido e começamos a refeição lentamente, durante a qual permanecemos em silêncio, apreciando a culinária local. Somente quando chegou a hora dos drinks e do silêncio, e o céu finalmente escureceu, dando lugar a uma luz elétrica, porém suave, é que continuamos a conversa. E como, aliás, a comissão vai nos notificar para retornar? Patrono ou golem, Delphine deu de ombros. Falando em golems, já que estamos em Praga. Você sabia que esse nome para objetos pseudo-inteligentes criados artificialmente tem origem em Praga? Sinceramente, não. Então você definitivamente deveria ler tanto as lendas de pessoas comuns quanto a literatura específica sobre transfiguração. Não é como se tivéssemos abordado a construção de golems em detalhes, apenas os princípios e fundamentos gerais. Em geral, na transfiguração, ninguém fica particularmente surpreso ao criar algo inteligente, mas tudo usa um ou outro padrão da mente do bruxo. As mesmas estátuas em Hogwarts. Design antigo, mas essencialmente nenhum golem ali. Apenas uma transformação e um encantamento com um padrão de comportamento e comandos. Tomamos suco em nossos copos, e depois Delphine continuou. E foi aqui em Praga que um famoso pensador e mestre, não tanto em transfiguração, mas na cabala relevante para a época, conseguiu criar uma semelhança entre a alma e a mente, encerrando-a em um homem de barro. Na cabala, há muito tempo, tentaram concretizar a lenda segundo a qual Deus criou um homem do barro, dando-lhe uma alma. Isso foi implementado no século XVI por Judah Loel. Foi seu trabalho, quase 100 anos depois, que deu origem à construção de golems. E a própria palavra golem foi adotada pelos magos para comemorar a origem de Judah Loel. Engraçado, aliás, que uma das formas dessa palavra, golem, significa ídolo desajeitado, manequim. Mesmo assim, golem? Haha. Delphine também sorriu, percebendo o que eu queria dizer. Sob essa luz falei com um sorriso. Um sobrenome que conhecemos é visto sob uma luz muito diferente. E o mais importante, bem no centro do alvo. Assim como você nomeia o barco, Delphine deu de ombros, continuando a sorrir, ele flutuará. Assim que pagamos e saímos do acolhedor estabelecimento, um passarinho pousou no ombro de Delphine, deixando cair um bilhete igualmente minúsculo em suas mãos e voando para longe imediatamente. Sem varinhas, Lady Greengras ampliou o bilhete e olhou para mim enquanto o lia. Está na hora. Capítulo 356. Dobramos a esquina, aplicando simultaneamente feitiços repelentes de trouxas, sem os quais tínhamos caminhado todo esse tempo. Delphine pegou minha mão e me disse para me preparar. A aparição era estranha, havia elementos estranhos nela. Nos encontramos em uma pequena sala circular, e Delphine notou claramente a interrogação em meu olhar. Algoritmos especiais para ativar a aparatação. Você não pode entrar aqui sem o conhecimento deles. Vamos lá. Tínhamos que passar por apenas um corredor nas masmorras da guilda para voltar ao salão de certificação. Como da última vez, fiquei no meio de um grande círculo e os magos, acompanhados por Lady Greengras, sentaram-se em mesas que se estendiam como um anfiteatro. Quando todos se sentaram, o grão-mestre Hart, ainda com as mesmas roupas brancas, tomou a palavra. Como presidente da 21ª Comissão de Atestação para o título de mestre na área de transfiguração, tenho a honra de anunciar os resultados da 7ª reunião para confirmar as qualificações do candidato. A comissão decidiu por unanimidade que o candidato Maximilian Knight, da família Black, confirmou plenamente sua qualificação para o título de mestre na área de transfiguração. A confirmação oficial entra em vigor neste dia do mês de 1995, segundo o calendário geralmente aceito. Apesar da minha alegria mal contida, notei
Notei o olhar de preocupação repentina de Delphine. Maximilian Knight, por favor, aproxime-se. Com essas palavras, a mesa em frente à grã-mestra se transformou, formando uma escada que a ligava ao círculo em que eu estava. Dirigi-me a essa escada, e a grã-mestra começou a descer, segurando uma pequena caixa na mão. Nós nos encontramos no início da escada, onde o primeiro degrau tocava o chão do salão. O grão-mestre Hart abriu a caixa, dentro da qual havia um simples anel de ouro sobre veludo vermelho, e onde normalmente se espera ver joias. Havia uma cobra gravada em forma de semicírculo. Coloque a mão no rubi na tampa da caixa, disse o grão-mestre. Tudo está como deveria estar, de acordo com o protocolo. Coloquei a mão no minúsculo rubi e imediatamente senti a ativação de complexos circuitos mágicos por toda a caixa e dentro do anel. Precisei esperar alguns segundos para que a ativação terminasse. Aceite este anel como um sinal que confirma suas qualificações. Aceitando o anel, coloquei-o no dedo médio da minha mão esquerda. É claro que havia uma pergunta na minha cabeça. Por que o Ouroboros não está completo? Parecia estar refletida no meu olhar, e a grã-mestra Hart se permitiu um leve sorriso severo, lembrando McGonagall. Parabéns, Mestre Knight. A caixa permanece aqui como um testemunho de sua habilidade. Declaro encerrada a 7ª reunião da 21ª Comissão de Atestação. Os bruxos se levantaram de seus assentos e, após aplaudirem por uma dúzia de segundos, começaram a cuidar de seus negócios, desaparecendo na escuridão, e Delphine caminhou rapidamente até nós. Quanto a Ouroboros, disse a grande mestre enquanto fechava a caixa, ela será fechada quando você receber o título de mestre em alquimia. Lady Greengra se aproximou de nós, olhando para o grão-mestre com ar de desculpas. Peço desculpas, grão-mestre Hart, mas precisamos voltar logo. Aconteceu alguma coisa? O rosto da senhora de meia-idade demonstrava preocupação. Eu queria sentar para tomar um chá, porque não nos vemos há tanto tempo. Infelizmente, assuntos repentinos e urgentes não podem esperar. Com certeza irei visitá-lo em breve. Bem, já que é tão necessário, não ouso detê-lo. A grande mestre moveu a mão no ar, e algo mudou sutilmente na magia ao seu redor. Você pode ir com a chave de portal aqui mesmo. Eu esperarei pela carta, minha menina, sorriu o grão-mestre, e Delphine literalmente empurrou a corrente em minhas mãos, pronunciando imediatamente. Portus. Um turbilhão de distorção espacial nos envolveu em sua dança frenética, lançando-nos segundos depois no mesmo lugar em Hogsmeade de onde havíamos nos mudado. Era tarde da noite ali, como em Praga, e as luzes estavam acesas nas casas. Preciso ir para Hogwarts, disse Delphine secamente, desaparecendo imediatamente na fumaça negra da aparatação. Eu a segui. Rapidamente percorremos a distância até os portões abertos. Diante de cada porta, eu tinha que sair da aparatação, pois, embora seja possível se mover dessa maneira no castelo, não é possível atravessar paredes, portas e outros obstáculos materiais sem destruí-los. Uma vez dentro do castelo, Delphine ouviu algo e voltou à aparatação, movendo-se em direção à torre principal. De repente, uma fogueira irrompeu à nossa frente, de onde Fawkes e Dumbledore imediatamente surgiram, com uma varinha em punho. Ah, é você? O diretor guardou a varinha, gesticulando para Fawkes voar. Chegaram bem na hora, senhora Greengras, senhor Knight. O diretor parecia um pouco preocupado. Não, irritado e bravo, mas não preocupado. O que houve com meus filhos? Delphine apareceu imediatamente em frente ao diretor e parecia extremamente séria. Sem ferimentos, exceto por algumas escoriações e hematomas leves. O problema está na situação em si. Imagino que o senhor gostaria de ver com seus próprios olhos indo para a ala hospitalar. Senhor Knight, o senhor também deveria vir conosco. Capítulo 357. Sem fazer muitas perguntas, seguimos o diretor. Lady Greengras olhou para a mão direita do diretor algumas vezes, mas era claramente uma ilusão. A mão parecia saudável. Levamos apenas alguns minutos para chegar à ala hospitalar. Assim que abrimos as portas, fomos literalmente bombardeados pelo barulho de gemidos e gemidos de dor, abafados pelo feitiço. 12 leitos estavam ocupados por alunos com ferimentos de gravidade variada e, pelo visto, sentiam muita dor. Quando olhei mais de perto, fiquei surpreso ao reconhecê-los como alunos da Sonserina, incluindo Malfoy, Nott, Crabbe, Goyle e outros do 6º, 7º e 4º anos. O diretor, no entanto, nos conduziu mais adiante, até outra porta. Vou lhe dizer agora mesmo, senhor Knight, disse o diretor. A senhorita Granger é tão legal quanto as meninas da senhora Greengras, mas ela só concorda em falar com o senhor. Passamos pela porta seguinte, atrás da qual havia mais beliches, e em volta de um pequeno trecho contra a parede ao lado da janela, havia uma grande tela branca, cobrindo o lugar com ela mesma. Chegamos exatamente a ela. Pope, podemos entrar? Perguntou o diretor, e a cabeça da nossa curandeira imediatamente apareceu de trás do biombo. Madame Pomfrey nos olhou rapidamente, cumprimentou-nos e assentiu, deixando-nos entrar. Havia 2 camas e mesas de cabeceira com potes de poções e ungüentos. Astoria estava sentada em uma das camas, com o rosto calmo e pálido como mármore, acariciando a cabeça de Daphne, que soluçava e tremia, e a abraçava. Hermione corria de um lado para o outro com uma cabeleira desgrenhada, e por um breve momento, cheguei a pensar que não era ela. Havia tanta raiva indisfarçável em seus olhos. Assim que me viu, ela estava bem ao meu lado e me abraçou, afastando-se rapidamente. Seus olhos se suavizaram um pouco. Você disse, ela falou para lhe mostrar isso e dizer, não antes de Cruciatus. Controle-se. Não tenho ideia do que isso significa. Hermione tirou um pergaminho do bolso do manto e me entregou. Aceitando-o, desdobrei-o e comecei a ler. Eu não entendo nada. É para proteção contra Umbridge, explicou Hermione. Não sei bem o que aconteceu, mas ela ameaçou que pelo mal causado a muitos bruxos de sangue puro, os nascidos trouxas seriam condenados ao inferno. Posso perguntar? O diretor se virou para mim.
Foi nesse momento que Astoria e Daphne viram a mãe, e Delphine sentou-se na cama ao lado delas, e agora Daphne soluçava, enterrando o rosto no ombro. O contrato de mestre-aprendiz, respondia ao diretor, entre Hermione e eu. Mas eu só. Fique quieto, Sr. Knight, interrompeu-me o diretor. Acho que estou começando a entender. Senhorita Granger, pode me dizer exatamente o que aconteceu? Só que o rosto de Hermione ficou calmo, mas a raiva transparecia em seu olhar de vez em quando. Você sabe quem decidiu enviar saudações a todos nós? E esses idiotas estavam muito confiantes em sua exclusividade e impunidade. Você quer dizer que você matou todos aqueles caras? Não só eu, mas não posso dizer mais nada. Não agora. Acenei com a mão, criando um feitiço para testar a proteção contra tabus. O diretor entendeu claramente o significado e me olhou com condescendência. Só por precaução respondi aquele olhar e o diretor assentiu. Mas me desculpe, disse ele. O que isso tem a ver com você, a jovem senhorita e a senhorita Greengrass? Para ensinar uma lição ao Max através de mim. E através de nós, Astoria falou baixinho. Para mostrar à mãe o erro de sua relutância em cooperar com o Lorde das Trevas. Então, o diretor pensou por um momento. Sr. Knight, por favor, siga-me. Se entendi corretamente, não temos muito tempo. Senhora Greengrass, presumo que queira ficar com as meninas? Certamente, diretor. O diretor assentiu murmurando. É incrível como a história pode se repetir. Ele saiu para trás do biombo, e eu o segui, e minha cabeça girava com pensamentos, um pior que o outro, mas as palavras, apenas hematomas e arranhões me acalmaram. Mesmo que um pouco. Saímos da ala hospitalar em ritmo acelerado, e em poucos minutos, chegamos à sala do diretor, onde já era crepúsculo e apenas algumas luzes amarelas suaves iluminavam o ambiente. Levou mais alguns minutos para que o diretor encontrasse uma caixa em algum lugar de seu estoque, e se aproximou de mim, abrindo-a enquanto caminhava. Aqui está, Sr. Knight. Eu sempre soube que seria útil mais cedo ou mais tarde, mas não imaginei que fosse para algo assim. Na caixa aberta havia um medalhão em forma de vários anéis finos, um dentro do outro. No meio desses anéis havia um círculo com uma ampulheta. Este é o vira-tempo, explicou Dumbledore, tirando o artefato da caixa e colocando-o sobre a mesa. Um artefato poderoso. Poderoso e perigoso. Eu gostaria de lhe contar muito sobre ele, mas receio que o tempo seja um luxo inaceitável no momento. O diretor brilhou seus óculos de meia armação na penumbra do escritório, entregando-me este artefato. Teremos que nos limitar a um briefing rápido. Não se deixem prender pelos seus olhos e, idealmente, por ninguém. Sejam extremamente cuidadosos. Coloquem a corrente. Enquanto colocava a corrente no pescoço, olhei para o diretor. Ele estava claramente calculando alguma coisa, mas não levou mais do que alguns segundos. Acho que 2 voltas serão suficientes. Agora, vou voltar para a ala hospitalar. Espero que saiba, Sr. Knight, que a gárgula gosta de creme de pistache ultimamente. Ela tem gostos específicos, assenti como sinal de que entendi. Assim que o diretor desapareceu atrás da porta da sala, girei o mecanismo do vira-tempo 2 vezes. Algo está podre no estado da Dinamarca. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 358. A ação do vira-tempo distorceu o espaço ao redor de forma divertida, e nos contornos borrados do mundo, era possível ver traços da presença de alguém. Quando o trabalho do vira-tempo terminou, o horizonte estava vermelho do lado de fora da janela da sala do diretor, sugerindo um pôr do sol bem recente. Sem perder um segundo, imediatamente coloquei um complexo de feitiços de ocultação em mim e saí da sala. Curiosamente, tive que dizer a senha gárgula para me deixar sair. Então o creme de pistache veio a calhar. É uma sensação interessante vinda deste vira-tempo, Rowena falou de repente. Você notou algo interessante? Ele distorceu o espaço com tanta astúcia e moveu você nele como se fosse uma chave de portal que fiquei impressionado. Muitas coisas ainda não estão claras, mas você precisará pedir ao diretor um dispositivo para pesquisa. Você planeja viajar constantemente no tempo? Não se trata de tempo. Alguém obviamente tropeçou acidentalmente, como convém aos magos dos tempos antigos, em um algoritmo funcional para se mover no espaço, apenas com uma coordenada relativa fixa, mas ao longo de uma dimensão temporal. Pelo menos é assim que eu vejo. Entendo. Aliás, eu costumava me perguntar por que eles não usam uma coisa tão legal. Enquanto eu me comunicava mentalmente com Rowena, me acalmei, embora ainda conseguisse me controlar. Mas e se eu surtar? Além disso, mesmo que o diretor tenha dito que não há consequências, ainda assim. E como sabemos se eles estão usando ou não? A maioria dos vira-tempos está sob a supervisão do Departamento de Mistérios, de acordo com os livros. Claro, se Dumbledore o possui. Haverá outros, mas, novamente, como podemos saber se alguém usou? A influência do vira-tempo não poderia ser calculada por um observador externo, a menos que o usuário se revelasse. Para um observador externo, tudo está indo como deveria. Para todos, o tempo flui linearmente. E para o usuário também. Em geral, se você estiver interessado, acredito que tudo neste mundo é predeterminado. E não importa o quanto você se agite, você fará exatamente o que deve. E a escolha é uma ilusão. Afinal, conhecendo absolutamente todas as propriedades e leis do universo, você pode calcular absolutamente qualquer evento em qualquer intervalo de tempo. A menos, é claro, que haja uma variável que não tenha se originado aqui. Se começarmos a filosofar sobre esse assunto, é improvável que essa conversa acabe. Vamos deixar a metafísica para depois e falar de algo mais?
Mais rápido, ou quê? A propósito, você consegue entrar nas sombras e encontrar todos os participantes dos próximos eventos? Sentindo claramente o leve fluxo de magia, notei as sombras deslizando sob meus pés, desaparecendo nas paredes. Ótimo, mas ainda podemos conversar. Tenho pensado nas possibilidades das chaves de portal há pouco tempo, comparando o mecanismo delas com o seu conhecimento sobre o motor de Alcubierre. Bem, pelo menos até onde você se lembra. Aliás, você definitivamente precisará se lembrar e processar várias teorias sobre a ordem mundial. Vá direto ao ponto. Sem ser notado por nenhum dos alunos que conheci, fui até a torre principal e fiquei em um dos lances de escada. De modo que fiquei no centro do círculo e Rowena pudesse ter uma conexão igualmente boa comigo de qualquer lugar em Hogwarts. Estou apenas traçando vários paralelos. A chave de portal também cria uma bolha de espaço, movendo-a para outro lugar. A aparição deforma o espaço, aproximando os dois pontos o máximo possível através de uma perfuração extremamente fina. Tecnicamente isso, claro, não é uma perfuração, mas é mais fácil imaginar dessa forma. Agora, aqui está um vira-tempo que cria uma região de espaço ao redor do usuário, mas move essa bolha não no espaço, permanecendo estacionária em relação ao sistema de referência, Terra, mas deslocando-a em relação ao tempo. Mas eu não conseguia entender a configuração da distorção espacial. Mas mesmo aqui não há nada de surpreendente. Nós, na verdade, não sabemos absolutamente nada sobre a estrutura do mundo. Quantas dimensões existem? Mudanças em quais delas e em que medida podem causar certas mudanças já existentes no mundo e nas propriedades de tudo ao redor? Para tornar a mesma teoria das cordas amiga da teoria da relatividade, é preciso considerar 26 dimensões. Muito emocionante, mas onde você quer chegar? Mesmo que assumamos que absolutamente tudo pode ser calculado e que qualquer evento pode ser considerado como já tendo acontecido. Então por que a profecia testemunhada pelo mago necessariamente se cumprirá? E a que não for testemunhada poderá ser alterada? O que é magia? O que é essa energia maravilhosa que traz estabilidade ou causa ao universo? Decidiu pensar sobre o universo? De certa forma, encontrei os Sonserinos e a Hermione certos. Qual é o plano? Capítulo 359. Depois de pensar bem em tudo, tirei minha bolsa e reproduzi o contrato imediatamente, cuja versão já assinada está no meu bolso interno. Uma nuance engraçada do contrato é a responsabilidade do mestre-mentor. Aliás, em geral, exagerei ao chamá-lo de contrato mestre-aluno. Esta versão é exatamente a mentor-aluno. A mentoria pode ser exercida por um mago com o posto de aprendiz. Por que fiz isso? Talvez eu não quisesse revelar minhas habilidades? E não há dúvida de que tenho o posto de aprendiz, pois minha mestra, Lady Griengras, quando eu atingir o posto de aprendiz, deve redigir uma espécie de ato, certificá-lo e, se desejar, enviá-lo à guilda. Ou simplesmente colocá-lo em uma prateleira em um canto distante, porque para confirmar esse posto não é necessária nenhuma comissão. E o próprio mestre decide se seu aluno é digno de tal privilégio, o que não é privilégio algum. No entanto, o contrato mentor-aluno já permite que o mentor assuma a responsabilidade pelas atividades do aluno, mas, ao mesmo tempo, ele tem o direito de recusar essa responsabilidade. Mas o contrato de mestre não permite a recusa se o aluno não for capaz de responder por suas próprias ações e decisões. Outra diferença do contrato de mentor com o aluno é a oportunidade deste último celebrar outros contratos de treinamento. Em contraste, o contrato de mestre permite que você tenha apenas um mestre, e as disciplinas são formalizadas no contrato de uma só vez. Parece-me que tal restrição foi introduzida pelas guildas, para que cada mestre procurasse seu próprio aluno, eventualmente reabastecendo as fileiras das guildas, e não todos atacassem um. Bem, ou talvez haja outro motivo. De qualquer forma, escrevi rapidamente um contrato em pergaminho, e aqui vai uma curiosidade. Não importa como você olhe para esses pergaminhos, eles são iguais. Não, é claro que é exatamente isso que eles deveriam ser, mas uma coisa é entender e outra é ver com os próprios olhos. Rowena, uma amiga dos meus dias difíceis, você pode pendurar marcas neles através da sombra? Deixe-me tentar. Quais você quer? Como em um grimório, sabe? Senti um leve movimento mágico no meu corpo. Feito. Eu realmente senti 15 alvos localizados até agora em diferentes cantos do castelo. Agora posso escrever um bilhete para Hermione, assiná-lo, certificá-lo com um feitiço, rapidamente fazer um envelope, colocar o contrato e a carta lá, selá-lo e certificá-lo novamente com um feitiço. Tecnicamente, essas coisas podem ser falsificadas, então eu sempre verifico a magia também. Acho que Hermione também consegue fazer isso, mesmo que sua sensibilidade seja um pouco menor, mas ela está mais do que familiarizada com a minha magia. Ah, entendi. Tim, chamei a elfa doméstica que nós dois conhecíamos, e ela apareceu imediatamente balançando a cabeça de um lado para o outro, espantada. Então foi como se ela cheirasse e olhasse atentamente, sentindo minha magia, e então olhou quase perfeitamente para onde eu estava. Jovem mago Knight chamado Tim, ela perguntou baixinho, até se inclinando um pouco para a frente. Não havia ninguém por perto, então não tive medo de me expor daquela forma. Sim, por favor, entregue esta carta para Hermione Granger. Você a conhece. É claro que Tim sabe. O elfo doméstico assentiu, aceitando a carta. Não é proibido, é? Claro que não. Tim atenderá ao pedido do jovem bruxo agora. O elfo doméstico sacudiu o envelope e desapareceu. Agora só falta entender o que aconteceu, por que aconteceu e o que causou isso em primeiro lugar. Movendo-me rapidamente pelo castelo, sem querer perturbar o sistema de alerta com uma aparição, que claramente estava lá e que fez com que o diretor tivesse reagido tão rapidamente ao nosso movimento com Delphine, dirigi-me ao aglomerado de marcas da Sonserina. Descobri que era um espaçoso auditório abandonado no qual, apesar dos encantos da privacidade, do silêncio e do trancar das portas, entrei facilmente pela sombra, encontrando-me em um canto escuro.
Como convém a uma sala de aula abandonada, havia carteiras e cadeiras velhas e empoeiradas por toda parte, mas mais perto da saída, onde os Sonserinos estavam reunidos. As carteiras tinham sido limpas, e havia alunos sentados em algumas delas. A informação está absolutamente correta. Malfoy olhou para a multidão, sentada em uma das mesas. Aquele Knight canalha não está no castelo agora. É o momento perfeito para cumprir a missão do Lorde das Trevas. Os veteranos se entreolharam, mas nenhum dos presentes pareceu notar o olhar de Nott, cheio de certa expectativa. Malfoy, um deles falou. O que exatamente você quer fazer, e o que a Granger tem a ver com isso? É óbvio, Malfoy acenou com a mão para o lado. Ah, você não estava lá naquela época. O Lorde das Trevas me instruiu pessoalmente a comunicar a Greengras que a recusa da mãe deles em cooperar poderia ter consequências indesejadas, para assustá-los adequadamente. E para não perder tempo com a mesma coisa, decidi atrair essa Granger sangue ruim, imunda para a mesma armadilha. Mas ao fazer isso, você tem medo de Knight, assentiu o aluno do 7º ano, cujo nome não sei, com um sorriso irônico. Não seja bobo, disse Malfoy com irritação mal disfarçada. Só estou evitando conflitos indesejados com o uso de magia, só isso. Assentiu um dos mais novos do 4º ano. Você quer dizer que é normal assustar os próprios colegas? Como poderia ser de outra forma? Malfoy pulou da mesa, olhando ao redor da plateia. Nossa casa, Sonserina, deve ser unida. Não importa como exatamente conseguiremos isso. Se para que as nobres famílias de bruxos de sangue puro tomem a decisão certa, vocês precisarem assustar alguém um pouco, nós faremos isso. Capítulo 360. Então, o que isso tem a ver com Granger? Veio a pergunta novamente. Essa sangue ruim imunda se acha demais. Como ela se comunica com o campeão do torneio que venceu claramente usando truques, ela se acha melhor do que nós, bruxos puro sangue. Não precisa ser assim. Vamos colocá-la em seu devido lugar e, ao mesmo tempo, mostrar ao Knight que é melhor não ir contra nós. E vocês? Malfoy olhou para todos com um sorriso de escárnio e uma ameaça. Vocês decidiram ir contra a vontade do Lorde das Trevas? Suas famílias não lhe garantiram lealdade? Ninguém vai contra ele, o aluno do 7º ano balançou a cabeça negativamente. Só precisamos saber o que e por quê. Conhecimento é para aqueles que o Lorde das Trevas considera dignos. Não é? Está tudo pronto. A mais velha, sob o comando de Império, mal teve um momento na sala comunal, Theodora sentiu. Ela tem alguns tópicos em comum sobre runas com Granger, e eu a fiz marcar um encontro na mesma turma. A turma também está preparada. Irmã mais nova, Daphne a chamou para uma conversa muito importante, não para a sala comum. A mesma sala. Entendo, assentiu Malfoy. Já que está tudo pronto, vamos embora. A lógica banal me diz que o plano atual deles não poderia ter terminado daquele jeito, o que significa que algo deu errado. Mas o quê? Pode ser importante. Pode ser realmente importante. Escondido sob os feitiços e nas sombras, seguia um grupo de Sonserinos que também recorriam à ajuda de feitiços de ocultação e capas de invisibilidade. Havia 2 destes últimos, e apenas os veteranos conheciam os feitiços. Levou 1 minuto para se preparar. Mas não importava para mim se eu podia vê-los ou não. As marcas sinalizavam claramente sua localização para minha consciência. Os outros 3 marcadores, tão distantes deste grupo e uns dos outros, estavam gradualmente se aproximando. Então, está prestes a começar. Diga, Malfoy sussurrou um sussurro baixo no corredor, que não foi facilmente ouvido devido ao leve ruído da movimentação do grupo de Sonserinos. De onde veio a informação? Você pode ficar quieto? O inseto nas asas trouxe isso. Fiquei extremamente surpreso com a resposta e levei alguns segundos para entender o que foi dito. Só existe um inseto na Inglaterra Mágica, e ele adora carregar informações em suas asas como o Papai Noel carrega presentes de Natal. O nome dela é Rita Skeeter. Aqui tudo é claro. Espiões e relatórios para quem tiver mais dinheiro. Ao longo do caminho coletando sujeira sobre todos para publicar alguns artigos ousados ou reunir material para o livro, ou talvez vários. Pessoa problemática. Preciso anotar para lidar com isso. Após 12 minutos de movimentação cuidadosa pelo castelo, o grupo de Sonserinos chegou a um longo corredor com vários escritórios. 4 ficaram para trás, vigiando. Aqui Malfoy entregou-lhes algo. A criação dos gêmeos. Comam e seu nariz vai sangrar. Com isso, vocês vão distrair imediatamente um dos professores e ir para a ala hospitalar, se necessário. Eles assentiram, e os outros rapidamente entraram na sala de aula. Eu também fui lá com a ajuda das sombras. Outra sala abandonada com mesas e cadeiras empoeiradas, num canto da qual havia 3 quadros negros móveis um ao lado do outro, e a mesa do professor, aparentemente, havia sido retirada, deixando apenas uma mancha de cor ligeiramente diferente no chão. No meio da sala de aula, Daphne estava com a varinha nas mãos e um olhar de total indiferença. No chão, ao lado da loira, estava Astoria, pulando de um lado para o outro, olhando para tudo com incompreensão. E Hermione estava de pé ao lado dela com as mãos abaixadas e claramente sob a influência de Petrificus Totalus. Não, ela estava apenas fingindo. Ah, inacreditável! Exclamou Malfoy, encantado, e 9 Sonserinos apareceram no escritório. Império, ao que parece, acrescenta algum poder à sua magia. Axil, a varinha da Granger Nott acenou no ar, invocando a varinha de Hermione de debaixo das vestes. Fez o mesmo com a varinha de Astoria e Daphne, entregando-as a um dos veteranos restantes, Riley, creio eu, para que as guardasse. Na 7ª geração, parece que ele convive com, em sua opinião, um grupo promissor em termos de poder e influência. Harper era um aluno do 4º ano, e os outros 2 do 6º eram Selvin e Morgan. Todos começaram a ser chamados de bruxos de acordo com os radicais da pureza de sangue 6 e 7 gerações. Crabbe e Goyle dispensam apresentações. Eles ainda estão de pé como estátuas ao lado de Malfoy. Há, aliás, alguns outros ajudantes de Draco, mas parece que eles não fazem parte desse círculo interno improvisado.
Diga-me, Daphne Not se aproximou da loira, e ela lançou-lhe um olhar sem sentido. Como você conseguiu se virar tão bem? Petrificus totalus e incarcerus, ambos sem varinha verbal, ela respondeu. Veja os talentos que ela estava escondendo. Not balançou a cabeça. Not acenou com a varinha e Astoria, amarrada, voou suavemente pousando em uma das cadeiras. Olhando para Granger, Theodore apenas acenou com a mão, considerando que não valia a pena perder tempo com ela ainda. Hermione interpreta perfeitamente uma pessoa abaixo de Petrificus totalus. Então Malfoy puxou uma cadeira de trás da mesa mais próxima e sentou-se. Alguém amarre aquela loira e não se esqueça do silêncio. A questão foi rapidamente resolvida por Not, que com um movimento de sua varinha e uma palavra-chave, conjurou Incarcerus em Daphne e aproximando a varinha do rosto dela. Removeu o império. O olhar da garota rapidamente se tornou significativo e chocado, mas ela não teve tempo de dizer nada, tendo recebido silêncio. Daphne Malfoy balançou a cabeça, sorrindo. Foi muita imprudência da sua mãe recusar o Lorde das Trevas. Não aceitar sua graciosa oferta. Capítulo 361. Malfoy começou a reclamar sobre as perspectivas que se abrem com a cooperação e as coisas terríveis que podem esperar aqueles que recusam essa cooperação. Para não parecer infundado, Malfoy sacou a varinha e começou a brincar com ela. Ah, quase me esqueci. Quem vai perceber que estão errados? Talvez Astoria? Será que ela vai assistir a irmã sendo torturada, queimando de impotência? A multidão riu. Talvez diluir a tortura com prazeres carnais? Talvez até Granger tenha a felicidade de estar com um verdadeiro mago puro-sangue em vez de uma figura patética na forma de um cavaleiro, hein? Ficou claro pelos rostos de Daphne e Astoria que eles perceberam a situação. Malfoy apontou sua varinha para Astoria. Finita silenciou. O que você acha? A morena, recuperando a capacidade de falar, de repente olhou para Draco extremamente séria. Você tem noção da profundidade do buraco que está cavando para si mesmo? Para si mesmo e para seus amigos? Os Sonserinos riram, alguns fingidamente, outros não. Acaso você esteja se perguntando, eu encontrei a Skitter. Ela está bem aqui na sala, espreitando as roupas do Goyle. Deixa uma marca nela. E o que poderia acontecer? Sorriu Malfoy, olhando para Astoria. O que uma dona de casa pode fazer conosco, seguidores leais do Lorde das Trevas? Você sabe tão pouco, Malfoy. Não importa, Draco disse preguiçosamente. É melhor você imaginar a vida divertida que o aguarda de agora em diante. Um contrato ou voto inquebrável de tudo o que aconteceu neste círculo. Eles estudarão aqui por pelo menos mais um ano, e você 2. Você correrá para persuadir sua mãe a aceitar as condições do Lorde das Trevas. Claro, ele não será tão misericordioso quanto antes, mas isso não é melhor do que nada? Durante a conversa, alguns Sonserinos estavam criando um clima, movendo-se silenciosamente ao redor das vítimas. Not estava prestando atenção especial a Daphne, que de repente começou a se encolher ao toque de Not. O sujeito pareceu tocar casualmente seu ombro, depois seu cabelo, depois sua mão. Cada estremecimento de Daphne se refletia no rosto de Not, e isso o irritava. Estranho. E então, continuou Malfoy. Você, Astoria, é meio que a mais inteligente de vocês 2. Pense em como vai persuadir sua mãe e pense melhor. De repente, Crabbe, Goyle e Malfoy ficaram paralisados por feitiços que voavam em suas costas. Um feitiço também voou em direção a Astoria, aparentemente silêncio. Afinal, os Sonserinos conseguem fazer um pouco mais que os Grifinórios e, pelo menos, conjurar alguns feitiços sem palavras. Agora todos olhavam para Selvin, que havia surgido no centro, entre as meninas e o trio paralisado. Sexto ano, não era o cara mais chamativo de aparência comum. Ele acenou com a cabeça para Harper, do quarto ano, Morgan, do sexto ano, Riley Not, que olhava para Malfoy com um sorriso indisfarçável. Motim a bordo. Draco, Selvin repetiu a entonação de Malfoy. Ao longo dos muitos anos em que o conhecemos, você se mostrou terrivelmente mal. Por muito tempo, todos nós demonstramos um respeito visível por você, contando com novos relacionamentos e a influência de sua família. No entanto, com a morte do Sr. Malfoy, tudo que sua família está fazendo é perder. Perde tudo, lenta mas inexoravelmente. Seu comportamento e suas habilidades afastaram muitas pessoas influentes de você e de sua família, que agora mantém apenas a aparência de um bom relacionamento com você, continuando a tirar dinheiro de você. E você está feliz. Dizem que você não ouve sua mãe, mas ouvi dizer que ela tentou lhe dar bons conselhos. Agora que o Lorde das Trevas, em sua misericórdia, escolheu a sua como seu lar, em breve não haverá mais vestígios do seu dinheiro. Selvin andava de um lado para o outro, pensando em voz alta. Muitas pessoas na casa acham que sua liderança não é mais apropriada. No entanto, todos nós entendemos que você não pode simplesmente ser demitido. E então você vem com seu próprio plano, como sempre, brilhante, assustar as meninas Greengras. Embora o Lorde das Trevas tenha ordenado que transmitíssemos a ideia e não assustássemos possíveis aliados. No final, por maioria de votos e sob forte recomendação do Sr. Not, Selvin apontou a mão na direção de Tel. Foi decidido desacreditar você e seus 2 valentões aos olhos do Lorde das Trevas. É claro que o descrédito ocorrerá de acordo com um plano muito agradável para nós, não assustaremos as meninas, mas iremos direto ao ponto. Not riu maliciosamente, continuando a circular sobre Daphne sem notar nada, mas os outros notaram bastante. Aparentemente, disse Selvin, pensativo, observando o comportamento de Tel. Anormalidades mentais são hereditárias. É verdade, o Sr. Not se tornou um maníaco paranoico, mas o nosso pobre Tel se tornou um pervertido. Selvin deu um passo em direção à assustada e chocada Daphne, olhando em seus olhos. Veja bem, querida, o que acontece quando você não deixa um psicopata louco ficar doce demais? Capítulo 362. O que me pergunto é, se Daphne consegue fazer magia sem varinha ou palavras, por que ela não tenta ao menos escapar? Não tem como piorar.
Mas isso é uma questão de psique, eu acho. Império é algo poderoso, e você pode obter resultados bem incomuns com ele. Selvin se virou para Malfoy. Você provavelmente quer perguntar alguma coisa, não é? Mas não se preocupe, suas perguntas são óbvias. Primeiro, para que as garotas Greengras tenham uma ideia de toda a situação, mostraremos a elas visualmente, usando sangue ruim, por exemplo, o que as espera. Depois, usaremos nelas o Obliviate com modificação de memória, onde você e seus companheiros farão todo tipo de coisas desagradáveis com elas, dizendo, por ordem do Lorde das Trevas, esse tipo de coisa. Dessa forma, a sangue ruim, junto com o odiado Knight sofrerão, Greengras finalmente virará as costas para o Lorde das Trevas, e ele certamente culpará você por isso. Então, tanto ele quanto Greengras se voltarão para você e pronto, adeus, Draco. Selvin pronunciou a última palavra tão no estilo de Pansy Parkinson que metade dos rapazes estremeceu. E como bônus, não é segredo que Knight é filho de Narcisa. Quando Lady Greengras descobrir quem abusou de suas filhas, o relacionamento com Knight se deteriorará radicalmente, e ele perderá o apoio da família. Sabe o que é engraçado? O aniversário dele é no dia 5 de junho. Engraçado, não é? Igualzinho ao seu. Aposto que o falecido Sr. Lucius fez uma loucura e se livrou do seu irmão. E é possível que o Sr. Malfoy não tenha morrido por acidente. Mas aqui já é necessário investigar um pouco mais a fundo do que apenas casualmente os arquivos do Ministério. Selvin estava claramente intrigado com a ideia que acabará de surgir em sua cabeça. Selvin, chamou Harper. Assim, Selvin voltou sua atenção para Malfoy. Vamos mexer com a sua memória também, mas a causa será uma poção do amor com algumas propriedades não documentadas. Você sabe o quanto a tola Parkinson tenta te fazer tomar essa poção, não sabe? E agora tudo será como se ela tivesse te jogado um frasco de liberação retardada. Mas infelizmente mais um fracasso, embora agora leve o amado Draco para o túmulo. Selvin balançou a cabeça, olhando para os garotos imobilizados. Eu até sinto pena dela. É melhor você acabar logo com ela, senão ela vai ficar igual ao Nott. Enfim, acho que todo mundo entendeu tudo. Nott colocou a mão no peito de Daphne, ainda que através do manto, imediatamente chamando a atenção de Selvin. Nott! Gritou ele, parando Theo e forçando-o a retirar a mão. Daphne soluçou silenciosamente. Eu entendo que não é todo dia que se tem uma oportunidade maravilhosa de tocar em talentos tão extraordinários, mas primeiro, Granger, as meninas precisam sacudir um pouco a psique para se exporem melhor aos feitiços. Selvin pegou sua varinha e apontou para Hermione, que ainda fingia estar paralisada. Vamos acordar a Bella com o Cruciatus? Mas por que estou perguntando? Cru? Hermione sentou-se abruptamente e com um aceno de mão, lançou silenciosamente uma bombarda em Selvin. O feitiço é assustador quando atinge não uma pessoa, mas uma superfície dura ao lado dela. Houve uma explosão e Selvin, que não esperava tal situação, foi jogado contra a parede como uma boneca quebrada. Note que acabará de voltar a apalpar o peito de Daphne, ficou parado, observando o que havia acontecido em choque. Draco e seus valentões se libertaram da paralisia, aparentemente devido a uma onda de adrenalina. Eles sacaram suas varinhas, e Hermione já havia conjurado Protego Máxima, fortalecendo a confianto Duri. Ajoelhando-se, a garota tocou o chão com a mão, iniciando a transfiguração. Uma haste de pedra brotou do chão ao lado de Riley, que já se preparava para atacar, e o atingiu, agarrando a varinha de Hermione. A haste caiu no chão, e após um breve momento, raios multicoloridos de feitiços começaram a atingir a defesa da garota. Agora que Hermione tinha uma varinha nas mãos e o primeiro Cruciatus estava quase aparecendo, decidi me juntar à luta, embora isso não fosse exatamente o certo. Rowena, pegue sua forma de arquiteta e dê uma surra em todo mundo aqui, e nos que estão lá fora também. Sim, facilmente. Uma silhueta feminina negra formou-se atrás das costas de Hermione, começando a formar vários pequenos objetos pontudos das sombras, atirando-os inexoravelmente contra os oponentes. Hermione estremeceu a princípio, mas logo percebeu de que lado estava a coisa inconsciente. A figura negra de Rowena recebeu alguns feitiços em seu escudo vindos das sombras, cobrindo Hermione e finalmente garantindo-lhe que era possível sair do modo defensivo. Ela se afastou da proteção de Protego com rápidos movimentos de dança, dissipando-a, e Rowena seguiu, sem se esquecer de protegê-la de feitiços de voo. Esquiva, retorno de feitiço, defesa, esquiva. O estupefação supersaturado de Hermione explodiu em uma pilha de bolhas azuis, atingindo tudo, mas apenas um quarto atingiu Sonserinos ou sua defesa. Rowena arremessa objetos nos oponentes das sombras, quebrando seus membros, costelas, narizes e dedos. Às vezes, como se por acidente, ela deixa cair algo sobre eles várias vezes seguidas como um móvel. Alguns feitiços perdidos quase atingiram Daphne e Astoria, mas Rowena os cobriu, transfigurando a proteção da sombra com uma pitada de energia de hemomancia para dispersar e absorver completamente a magia neles depositada. A luta durou menos de 15 segundos, após os quais Rowena atravessou a parede e em mais 5 segundos, os corpos destroçados dos 4 guardas voaram pela porta. Daphne parecia ter conseguido se libertar e Astoria, e agora estava pálida no canto da sala de aula, sem saber para onde apontar a varinha, enquanto Astoria, muito mais calma, tentava acalmar a irmã tocando-lhe delicadamente o braço. Ainda parado no canto, escondido nas sombras, transfigurei um pedaço de papel no ar, ainda usando a mesma magia para escrever uma mensagem para mim, que eu passaria adiante através de Hermione. Entreguei a mensagem a ela, materializando-a nas mãos da figura negra de Rowena, e ela a entregou à garota, desaparecendo. Aqui o assunto está resolvido. O que vem a seguir? Capítulo 363. Saindo do escritório através das sombras, caminhei rapidamente em direção a outra marca mágica que estava gradualmente se afastando. Você não vai conseguir alcançar. Bem, tente novamente.
Tendo saturado estupefaça com magia, criei apenas um raio, enviando-o atrás do alvo. Não preciso de ecolocalização, já consigo imaginar onde o inseto está porque conheço o castelo de cor. Bem, pelo menos os lugares que visitei. Como eu pensava, o raio atingiu seu alvo, mesmo que eu tivesse que controlar seu voo às cegas. Em 20 segundos correndo pelos corredores de pedra do castelo, alcancei meu objetivo, um besouro paralisado jazia no chão. Transformei-o em uma estátua de besouro, coloquei-o no bolso e voltei para o escritório onde o incidente ocorreu. Ao retornar, uma imagem bastante divertida me aguardava. Hermione ficou ao lado de Daphne e tentou acalmá-la. Na verdade, a história estava fazendo a mesma coisa. A professora McGonagall e Snape tinham acabado de começar a levitar um grupo de vítimas atrás deles, em direção à ala hospitalar, e Dumbledore e Umbridge pairavam sobre Hermione. Enquanto o diretor observava atentamente a situação, com traços de combate e alguns traços mágicos característicos de transfiguração espacial, Umbridge repreendeu as meninas com todo o coração. Impensável, senhorita Granger, exclamou a senhora gordinha e atrofiada, em mais um traje cor-de-rosa de estilo executivo. 12 bruxos puro sangue de famílias antigas e poderosas sofreram em suas mãos hoje. 2 crianças das famílias dos curadores, 2 da Suprema Corte dos Bruxos. Foi legítima defesa, Hermione retrucou com raiva. Você realmente, senhorita Granger, a voz de Umbridge não tinha aqueles tons açucarados com os quais ela gosta de apimentar qualquer parte de seu discurso. Acha que alguém se importaria? Lembre-se daqueles parágrafos que se relacionam a situações que exigem a aplicação prática de tais feitiços e restrições relacionadas à legítima defesa razoável. Hermione olhou para Umbridge com muita raiva. Sua raiva não vai ajudar em nada. Estes parágrafos são a posição oficial do Ministério, e há um excesso tangível de legítima defesa. Mas eles queriam. Não importa o que eles queriam. Umbridge elevou um pouco o tom de voz. Seja para o bem ou para o mal, mas nós, na Inglaterra, não julgamos pelas intenções. Dolores, o diretor falou, mas foi imediatamente interrompido por Umbridge. E com o senhor diretor, terei uma conversa à parte, durante a qual gostaria de saber por que na escola sob sua liderança acontece algo como... Umbridge acenou vagamente com a mão. Tudo isso. Durante meu aprendizado, diretor, bastões protegiam as mentes jovens de pensamentos malucos melhor do que qualquer oclumência. E todo esse tipo de coisa já estava acontecendo fora de Hogwarts. O importante é que não foi em Hogwarts. Vocês, Umbridge olhou severamente para as meninas. Daphne quase se acalmou. Vão para a ala hospitalar. A senhorita Granger, pense nas sérias consequências que os parentes dessas crianças podem causar para vocês, tanto pessoalmente quanto por meio do ministério. Mas, você excedeu a legítima defesa permitida. Está aí a posição do ministério. Eu tenho um mentor. Espero. Umbridge sorriu docemente. Ele não tem medo de dificuldades, porque os pais dessas crianças vão tentar infernizar uma bruxa nascida trouxa. As meninas, o diretor e Umbridge foram em direção à ala hospitalar, e eu, ainda tenho cerca de 1 hora para aproveitar ao máximo. Chegando rapidamente a um dos quartos vagos, tranquei-me lá dentro e tirando a estátua do inseto do bolso, devolvi-o à sua forma viva original, paralisando-o com magia. Então, apontei minha varinha para o besouro e ativei um feitiço de reversão projetado para devolver o animago à sua aparência original. O inseto quase instantaneamente se transformou em uma loira chocante já familiar, a própria Rita Skeeter. Desarmando-a, pegando sua bolsa e varinha com telecinesia, devolvi a capacidade de falar. Me solta agora mesmo, garoto, sibilou Rita com raiva, balançando a cabeça, o que fez seus óculos se inclinarem um pouco. A roupa agora, como sempre, brilhava com cores ácidas e vibrantes, pouco compatíveis, em tons de rosa e verde. Embora eu já tenha visto coisas muito mais estranhas. Você vai me ouvir com atenção, senhorita Skeeter. Agachei-me em frente à mulher deitada no chão, pedindo simultaneamente a Rowena que a assustasse. Ouça e responda. Rowena lidou com a tarefa, a julgar pelos olhos incrivelmente apavorados de Rita. Então, culpar você por levar qualquer informação para quem está pagando é bobagem. Tenho uma pergunta. Como entro no salão da herança de Wizengamot? Rita piscou estupidamente por alguns segundos até que a essência da pergunta a alcançou. Posso te mostrar o caminho? Ela perguntou, incerta. Com certeza. E daí? Sim, ela sentiu, recompondo-se e pegando suas coisas. Mas eu as movi por telecinesia para trás das costas e as coloquei na minha bolsa para aquela merda potencialmente perigosa. Posso ficar com minhas coisas? Não. Com um golpe de mão quebrei um pedaço de pedra da parede, fazendo Skeeter soluçar, e com um leve movimento da minha varinha, comecei a encantar a chave de portal para a rua Whitehall. Levou apenas 1 dúzia de segundos, durante os quais Rita Skeeter me observou atentamente. Quase me esqueci e sorri, transformando-a numa estatueta e guardando-a no bolso do meu terno. Afinal, não posso carregá-la nos braços. Capítulo 364. Coloquei meu disfarce, acelerei ao máximo e saí de Hogwarts em apenas alguns minutos, ativando imediatamente a chave de portal e indo em direção à entrada do ministério que eu conhecia do lado das pessoas comuns, a cabine telefônica. A outra, mas não vou me lavar. Rapidamente cheguei à cabine telefônica e desquei 62.442 em um antigo aparelho de discagem. Não é preciso segurar o fone no ouvido, a voz vem de todas as direções. Bem-vindos ao Ministério da Magia. Por favor, digam seu nome e o propósito da visita. Max Stirlitz. Vou apressar as coisas. Obrigada, respondeu a voz feminina sintética. Visitante, por favor, pegue seu crachá e prenda-o na frente do seu hobby. Ouvi um clique no tubo de retorno de moedas, depois um distintivo prateado com a inscrição Max Stirlitz. Com pressa, enquanto prendia o distintivo e ouvia outra instrução da voz sintética de que eu precisaria pesar minha varinha, preparei-me para descer.
A cabine telefônica funcionava como um elevador e depois de alguns momentos um tanto tediosos, saí para um corredor espaçoso e comprido, com piso de parquete preto, azulejos pretos nas paredes e muitas lareiras douradas por toda a sala. Símbolos dourados brilhavam no teto azul iridescente que se movia e mudava, fazendo o teto parecer um enorme quadro de aviso celestial. Havia vários bruxos ali. Um pouco mais adiante, esse corredor comprido era dividido em dois por uma sala circular que parecia uma mina e se estendia por algumas dezenas de níveis a partir de varandas envidraçadas. Havia uma fonte no meio do corredor com uma escultura representando a grandeza dos bruxos, ou melhor, a autoexaltação sobre os demais. Mas não era para lá que eu estava indo. Eu estava indo para uma pequena mesa com a inscrição segurança. Ali à mesa estava sentado um bruxo mal barbeado e de aparência duvidosa, entretido pesando varinhas e anotando. Dei minha segunda varinha e fui registrado como Max Stirlitz, assim diz o distintivo. O que ele poderia fazer? Escondi-me atrás de um canto discreto, lancei um feitiço de distração e, tirando uma estatueta de Rita do bolso, a devolvi à sua aparência anterior. Ela quis ficar indignada, mas restaurei sua aparência decente com alguns feitiços, ajeitando suas roupas amassadas e devolvendo os óculos ao lugar onde deveriam estar. Vá em frente, eu disse secamente, e Rita não ousou se indignar. E sim, eu sei que você entende, mas vou te contar mesmo assim. Eu estava caminhando ao lado dela, e não havia nada em minhas mãos, a varinha principal estava em um coldre, e a segunda estava em uma bengala reduzida que fica em um bolso especial. Sem brincadeira, senhorita Skeeter. Um leve impacto voluntário nas habilidades da arquiteta, e o coração de Skeeter deu um pulo ou dois, fazendo a mulher quase desmaiar, mas eu a segurei pelo cotovelo. Ela pareceu se livrar dos pensamentos dispersos. Percorremos o ministério por pelo menos 15 minutos, de elevador ou a pé, de vez em quando acenando educadamente para bruxos cansados em trajes e túnicas formais. No fim, nossa rota terminou em enormes portas de folha dupla. A sala de reuniões principal do Visengamot, explicou Skeeter, olhando cautelosamente em minha direção. Para questões de organização, é aqui que eles se reúnem. O Salão da Herança é uma pequena sala aberta acima do salão, sustentada por arcos. Não consigo nem imaginar o que vocês possam precisar lá. Sem mais delongas, transformei Skeeter novamente em estátua e o escondi no meu bolso. Rowena, você sabe explorar? Vou tentar. Uma sombra negra deslizou sob meus pés e encharcou o chão, e um minuto depois, a voz de Rowena soou na minha cabeça. É um salão como um salão. Um semicírculo de arquibancadas em forma de anfiteatro, com um grande pedaço de simbolismo esotérico antigo no meio. O salão em si é redondo, e 6 arcos se erguem das paredes até o teto, formando uma pequena plataforma. Lá, pelo que entendi, há discos voadores separados, mas você pode chegar lá por aqui. No meio está o que você precisa. Ótimo. Me guie pela sombra com uma aparição. Eu posso estragar tudo sozinho. Há proteção aqui, não é? Sim, mas não tem problema. Espere. Não precisei me segurar, simplesmente caí na sombra. De outra interpretação visual do mundo ao meu redor, minha cabeça doía um pouco, mas Rowena rapidamente me cuspiu em um hexágono mal iluminado do chão, no meio do qual um grande cristal de quartzo estava sobre um pedestal. Ele brilhava levemente rosado e lá dentro, era possível ver milhares de runas entrelaçadas em contornos intrincados, movendo-se. E parecia que algumas apareciam e outras desapareciam como se estivessem morrendo. Lembrando que após o ritual pelo qual fui salvo da licantropia, o anel do chefe da casa começou a aparecer, usei essa função assim que desejei. O anel apareceu no dedo anelar, sem ser particularmente intrincado e com uma caveira um tanto simplificada, mas ainda reconhecível, contra o fundo do brasão Black. Sem mais delongas, encostei o anel no cristal, sentindo as vibrações mágicas que haviam começado. A luz brilhou lentamente dentro do cristal, as menores runas se acenderam. A luz adquiriu um tom amarelo suave e após uma dúzia de segundos, mudou para verde. A identificação foi bem sucedida. A casa Black recebeu seu chefe no Visengamot, embora ninguém saiba exatamente quem. Isso me dá a oportunidade, do ponto de vista de quem tem mais tempo, de discutir com muitos magos, sem me deixar pressionar pela autoridade oficial. Restava apenas uma ninharia. Tirei a mochila do ombro e peguei outro pedaço de pergaminho em branco, pena e tinta. Nenhuma mágica funcionaria ali. Rapidamente escrevi uma declaração simples em nome do chefe da casa Black, assim mesmo, e não de outra forma. A essência da declaração. De agora em diante, Maximilian Knight tem o direito de cuidar de todos os assuntos da casa Black e representar seus interesses em Visengamot. Lord Black. Só isso, e a impressão do anel ativado e identificado do chefe funciona no lugar de uma assinatura. Agora posso fazer o que for preciso ou o que for preciso como chefe da casa, mas ao mesmo tempo sendo apenas seu representante. E isso é peso social. Um representante de mim mesmo. Interessante, mas o mais importante é que funciona. E que tipo de influência eu tenho aí, nem todos entenderão. Capítulo 365. Encostei o pergaminho no cristal de quartzo e o segurei com um anel. O cristal de quartzo piscou, o pergaminho desapareceu, mas mais 2 apareceram ao lado do cristal. Um deles voou suavemente em direção desconhecida, talvez para algum arquivo, e o segundo, aparentemente, era destinado a mim. Pegando o pergaminho e guardando na minha bolsa, corri para deixar o ministério. Não havia mais tempo. Saí muito mais rápido e quando faltavam 10 minutos para voltar a Hogwarts, eu já estava na rua, olhando para o céu noturno de Londres. Aparatação. E agora já estou na fronteira com Hogwarts. Feitiços de ocultação, aceleração máxima e correr, correr.
Bem, com aceleração máxima, consigo facilmente alcançar aqueles que voam na Firebolt e alcançar e rir, alcançar e... O estresse tem um efeito negativo no seu processo de pensamento. O estresse, em geral, tem um efeito negativo, embora você não consiga viver sem ele. 3 minutos antes da hora certa, corri para um dos corredores vazios e sem saída do castelo, tirei uma estátua de esqueter do bolso e a devolvi à forma humana. Antes que ela pudesse protestar, apontei minha varinha para ela. Obliviate, pronunciei a fórmula verbal do feitiço, colocando uma declaração clara: apague o último mês. Sem nenhuma amostragem. Os olhos de Rita ficaram vidrados, mas o processo foi muito rápido, 1 dúzia de segundos. Tirei as coisas dela da minha bolsa com minha telecinesia, guardei a varinha dela num bolso especial. Coloquei a bolsa no ombro e fui até a sala do diretor sob o feitiço da ocultação. Eu me vi diante da gárgula no momento em que ela se moveu para o lado, abrindo a passagem para a escada que Dumbledore estava descendo. Eu fiz tudo, diretor. Feito o quê? Ele me olhou interrogativamente. Sabe, Sr. Knight, estou com pressa para a ala hospitalar. Talvez o senhor queira dar uma olhada no seu amigo. Se eu não tivesse notado o brilho malicioso nos olhos do diretor alguns segundos depois, teria pensado que tinha errado em algum lugar. Que piada! Fomos até a ala hospitalar e no caminho, sem que um possível observador percebesse, devolvi o vira-tempo ao diretor. Ele também, imperceptivelmente, como se não tivesse feito nada além de passar as facas por baixo da mesa a vida toda. Aceitou a bugiganga e a escondeu na manga de seu manto roxo. Você aprendeu alguma coisa interessante? Além do fato de que nada de realmente ruim aconteceu, e a Sonserina não está mais satisfeita com Malfoy como líder. Não é de se espantar, o diretor balançou a cabeça. Estou falando do Sr. Malfoy. Dado seu caráter e habilidades, era só uma questão de tempo, mas, francamente, eu presumi isso apenas no 6º ano. Diretor, posso lhe fazer uma pergunta? Dumbledore assentiu e saímos para as escadas. Por que você não está usando essa coisa? Essa é a sua opinião pessoal, Sr. Knight, sorriu o diretor, mas 1 segundo depois, seu sorriso desapareceu. O mais assustador de possuir esta coisa é a vontade avassaladora de tentar consertar alguma coisa. Por exemplo, aconteceu uma tragédia há meia hora, e você tem esta coisa em suas mãos. Parece-lhe que só vale a pena girar. Só uma vez. Mas o problema é que já aconteceu, então não adianta girar. Decidiu girar, mas falhou ou não teve tempo, ou até mesmo se revelou culpado. Se não girou, parece que foi você quem permitiu esta tragédia. De qualquer forma, o próprio fardo da culpa recai sobre seus ombros. 1, 2, 10 vezes. A posse de tal artefato é uma tortura terrível, porque nada pode ser mudado. Mas em casos como o seu, como você pode ver por si mesmo, tem um certo benefício. Ao final do discurso, o diretor sorriu e chegamos à ala hospitalar. Mais uma vez, tivemos que caminhar por entre as fileiras de feridos gemendo, cujos nomes eu lembrava, sim, eu lembrava bem das figuras especiais. Ao chegar ao abrigo, acortinado das 3 meninas, Dumbledore tossiu delicadamente e perguntou se podíamos entrar. Daphne já havia se acalmado e estava deitada em silêncio na cama, puxando o cobertor sobre a cabeça. Astoria e Hermione estavam fingindo calma, e parecia que poções estavam envolvidas. Lady Greengras estava sentada na cadeira ao lado da cama de Daphne, estendendo a mão por baixo das cobertas. Hermione. Virei-me para a garota. Ela desviou o olhar para mim, sorrindo estupidamente quase imperceptivelmente. Ah, Max. Dumbledore olhou para todos e notou vagamente que seria necessário moderar o ardor de Madame Pomfrey com doses de sedativos. Hermione, se alguém vier reclamar com você sobre o que aconteceu, sinta-se à vontade para me enviar todas, mesmo que Merlin e Morgana venham. Sem problemas. Hermione assentiu e lentamente desviou o olhar surpreso para Astoria, sentada ao seu lado. Você consegue imaginar, eu só acenei com tanta força. Astoria ficou sentada ali, sem reagir a nada, e depois de alguns segundos, virou-se para Hermione. Você é um cacto, certo? Olhei para Delphine. Ela era competente e estava pensando em algo muito importante. Se você for fazer uma cruzada contra eles, me ligue. Delphine apenas assentiu, continuando a pensar em suas próprias coisas, e eu deixei este lugar maravilhoso. Precisamos elaborar um plano e atacar logo, minando as capacidades do Lorde das Trevas e seus lacaios. Atenção especial deve ser dada a Nott. Pelo visto, ele é um lunático. Isso é muito pior do que Draco, pelo menos ele é apenas um tolo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.